Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos regimes totalitários. Será uma sequência de 3 vídeos. Esse primeiro vídeo para te apresentar o conceito e o contexto e depois um vídeo para o nazismo e um vídeo para o fascismo. E de quebra, na sequência, vamos falar um pouquinho de Guerra Civil Espanhola. Bora lá ver? Quando a gente fala de regimes totalitários, nós estamos falando, primeiro e antes de mais nada, de regimes ilegais, tá? Primeiro ponto que eu quero que você guarde. Os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o stalinismo, o franquismo, o salazarismo e aqui na América o varguismo e de certa forma o peronismo, todos eles flertam quando não casam com a ilegalidade, certo? São regimes de exceção, são regimes ditatoriais. O que configura esse regime ditatorial? Em todos esses casos, houve a supremacia do poder executivo acima do legislativo. Em todos esses casos, houve o desequilíbrio dos poderes, com um poder executivo, com poderes absolutos em cima do legislativo, com a possibilidade de governar por decretos. Isso aqui é uma quebra de legalidade. Sempre que você tem um poder, ou principalmente o poder executivo, se sobrepondo ao legislativo, você tem um regime de exceção, você tem um regime ilegal, você tem um regime ditatorial. E aqui vem um ponto muito importante, que é o conceito de totalitarismo. Existem 2 grandes tipos de ditadura. Uma ditadura ela pode ser autoritária e uma ditadura ela pode ser totalitária. Em ambos os 2 casos, como diria o filósofo, acontece isso aqui, ó. Nos 2 casos, o poder executivo se sobrepõe ao legislativo. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, existe uma diferença na forma de legitimar esse governo. E essa é uma palavra que, se você é meu aluno, ou você já assistiu algum vídeo meu, você deve perceber que eu gosto muito de usar essa diferença entre o que é legal e o que é legítimo, tá? Legal é que está dentro da lei. Legal é que está dentro da lei. Legítimo é que é aceito pelas pessoas. Às vezes, você pode ter um governo perfeitamente legal, mas não legítimo. Às vezes, a lei está do lado do governo, mas o apoio não. E aí você tem um governo legal e você tem um governo legítimo. Às vezes, você tem um governo ilegal, mas o povo apoia. E aí o governo é ilegal, porém legítimo. E quanto mais ilegal for o governo, maior a necessidade de torná-lo legítimo. Isso aqui configura um governo ilegal. Qual vai ser a legitimidade? A legitimidade vai se dar principalmente pelo uso da propaganda. Presta atenção aqui. A ditadura por si só, isso aqui é um pouquinho de sociologia, tá? Toda ditadura, ela vai ser legitimada pela propaganda e pelo uso da força, certo? Pela repressão e pela propaganda. Ao mesmo tempo, os 2, tá? Mas existem ditaduras nas quais o uso da força se sobrepõe à propaganda. E nesse caso, a gente vai chamar de um regime autoritário. Quando a propaganda se sobrepõe ao uso da força, a gente vai dizer que é um regime totalitário. Eu vou repetir, quando a propaganda se sobrepõe ao uso da força. Eu não estou dizendo que aqui era todo mundo gente boa que não se usou a força. Usou-se e muito, tá? Mas a legitimidade do governo se dá principalmente pela propaganda, além do uso da força que configura que tem que ser para ser uma ditadura. Tá? Então, primeiro ponto, um governo ilegal que se sustenta na propaganda. Segundo ponto, isso é muito importante também. Os regimes totalitários são regimes nos quais o Estado se sobrepõe ao indivíduo. E aí,
se você é uma pessoa com um pouquinho de repertório histórico, se você lembra, se você tem um pouco uma noção de processo, você vem acompanhando os vídeos, você há de se lembrar que essa mesma relação invertida a gente usou no iluminismo. Quando nós falamos de iluminismo no século XVIII, nós falávamos de direitos do homem e do cidadão. A partir de agora não são direitos do homem e do cidadão. A partir de agora são obrigações do homem e do cidadão. Perceba como um terceiro momento na história. No antigo regime, você era súdito de um rei. No iluminismo, você, homem, tinha direitos. No regime totalitário, você, ser humano, você tem deveres com o Estado. Você é parte do todo. Mas a sua função é formar o todo e trabalhar para o todo sem esperar nada em contrapartida. Uma ideia muito iluminista, que era aquela coisa dos direitos naturais do Locke, agora se inverte. Agora o cidadão, agora o indivíduo é aquele que serve o Estado, que trabalha para o Estado. Perceba como nós invertemos a lógica iluminista, tá? E dentro dessa lógica tem um ponto que é muito importante que você guarde, que para esses regimes a desigualdade ela é natural. Nessa concepção totalitária, a desigualdade ela é natural à sociedade. A sociedade, por essência, ela é desigual. Nicolas, por que você está insistindo tanto nisso? Para começar a desconstruir algumas conversas de bar baseadas em vozes da minha cabeça que tentam associar nazismo e fascismo com regime de esquerda. Isso não tem sustentação conceitual. E eu acabei de te mostrar o porquê. A partir do momento em que você defende um governo, você defende um regime, você defende uma ideia de que a desigualdade social ela é inerente e natural ao homem, você acabou de entrar exatamente o oposto do que é a ideia comunista de uma sociedade ideal igual. O comunismo, por definição, prega a igualdade total da sociedade. E aqui eu acabei de te dizer que, por essência, a sociedade tem que ser desigual. Ou seja, quando eu falo de nazismo e fascismo, eu não posso estar falando de um regime de esquerda. Por quê? Acabei de te dizer, ó. Acabei de te dizer. Tudo bem? Terceira característica dos regimes totalitários, e essa é muito importante, são as lideranças carismáticas. E aqui, esse é um conceito que eu também gosto muito de explorar, que é o conceito de carismático. Tá? Tem um pouquinho de sociologia também de um amiguinho chamado Max Weber. Tá? Weber, que fala dos tipos de liderança, dos tipos de legitimação de poder, e Weber vai dizer que a liderança carismática é uma forma de revolução de chegar ao poder. Uma vez que você chega ao poder por uma dominação carismática, você vai virar ou uma dominação legal ou uma dominação tradicional, que são dominações de continuidade, a carismática de ruptura. Tá? O que significa ser carismático? E aqui vem outro conceito que é bem importante para você guardar. Carismático não é gente boa. Carismático não é sinônimo de do bem, parça, amigão, não é isso. Carismático, ele é sinônimo de pessoa que tem uma capacidade absurda de oratória. Uma pessoa carismática é uma pessoa que tem uma habilidade gigantesca de convencimento dos outros. O carismático, ele fala bem. O carismático, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E geralmente a distância do carismático para o manipulador é essa aqui, ó. O carismático tem que ter uma capacidade de persuasão muito forte. O carismático tem que ter uma capacidade de retórica muito forte. O carismático tem que saber o que falar, quando falar e para quem falar. Porque os discursos de líderes carismáticos, eles mudam de lugar para lugar. Nós temos vários líderes carismáticos ao longo da história. Vários. Mas o discurso, ele tem que se adequar àquela realidade.
Eu vou te dar dois exemplos quase que diametralmente opostos de liderança carismática. Um, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, forma uma comunidade de quase 15 mil famílias na fala, passando de fazenda em fazenda e dizendo: eu vou te tirar dessa terra, eu vou te levar para uma terra que você vai ter sua casa, não vai haver exploração. Antônio Conselheiro usa uma retórica que se adequa perfeitamente à realidade do sertão da Bahia no final do século XIX. O discurso de Antônio Conselheiro na Alemanha do período entre guerras, o cara ia parar no manicômio, o cara é maluco. O discurso de Antônio Conselheiro na Itália pós Primeira Guerra Mundial era direto pro hospício, o cara doido. Assim como o discurso do Hitler na Bahia do final do século XIX, iam rir da cara dele. Imagina que baixasse na Bahia do final do século XIX alguém com um discurso de vocês são a nação escolhida, a raça superior, o acarajé poderoso. Não faz o menor sentido o discurso do Hitler no Brasil do final do século XIX. Líder carismático, ele tem que saber ler o cenário. Líder carismático, ele tem que ter uma boa leitura social para poder encaixar o discurso nessa realidade. E aqui vem um ponto importante. O discurso totalitário, ele está diretamente ligado a cenários de crise. O momento de ascensão, tanto do nazismo, quanto do fascismo, quanto do franquismo e do salazarismo, é um momento em que a instabilidade europeia era muito forte. E aqui vem uma coisa muito importante para você guardar. Ascensão de regime de exceção, ascensão de regime ilegal é muito mais provável em cenário de crise. Por quê? Porque, como o próprio Max Weber diz, a liderança carismática ela é uma liderança de revolução, é uma liderança de ruptura. E a ruptura ela é muito mais provável num cenário de instabilidade. Quando está tudo bem, quando está tudo correndo como deveria, discursos radicais de ruptura não têm eco. Agora, em cenários de instabilidade e em cenários de crise, a probabilidade de um discurso de quebra, um discurso de ruptura de legalidade, um discurso de uso da força, ele tem muito mais probabilidade de encontrar um terreno fértil para aquelas ideias brotarem, tá? E os regimes totalitários, eles são características do período entre guerras. Nós estamos falando do período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos falando de uma Europa que está vivendo um cenário de destruição pós Primeira Guerra Mundial. Isto é, toda a ideia, certo, do liberalismo político, toda a ideia de que a lei resolve os problemas, não foi capaz de impedir uma guerra. A diplomacia não impediu a guerra. O próprio modelo econômico, certo, que levou os europeus a disputarem territórios na Ásia e na África, não impediu um confronto, muito pelo contrário, gerou o confronto. Só que, além da questão da destruição pós-Primeira Guerra, nós temos o cenário da crise de 1929. A crise de 29, que foi a primeira grande demonstração de fraqueza do modelo liberal tradicional. O modelo liberal tradicional se mostrou incapaz de resolver a crise, tanto que a solução passa pelo keynesianismo, que é um modelo de intervenção no Estado da economia, que não é nem um pouco socialista, mas é um modelo um pouco mais controlador, sim? Ou seja, tanto a Primeira Guerra quanto a crise de 29, eles mostram as fraquezas do liberalismo. Fraquezas liberais. A Primeira Guerra Mundial mostra a fraqueza do liberalismo político e a crise de 29 mostra a fraqueza do liberalismo econômico. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos num momento de ascensão socialista. E aqui é muito importante que você perceba, esses regimes totalitários, eles se opõem à ascensão socialista. Ou seja,
Esses regimes totalitários, eles têm relação com a burguesia que quer impedir essa ascensão, porque a ascensão socialista, ela é uma ameaça à burguesia. E tem um detalhe que é muito importante que você nunca perca de vista. A crise de 29 é uma crise da economia mundial. Mas tem um país que acordou no dia seguinte, a Quinta-feira Negra, e disse: hoje o dia está lindo. A União Soviética não teve nem cosquinha da crise de 29. Pelo fato de ser uma economia fechada, pelo fato de não ter ligações com a Bolsa de Valores de Nova York, ter uma economia estatizada, a crise de 29 acabou se transformando na maior propaganda do regime stalinista, do regime soviético. Porque o mundo liberal econômico, o mundo capitalista está em crise e a União Soviética não. E isso acabou sendo uma propaganda para o modelo soviético que foi visto por outros países do resto da Europa. As ideias socialistas ganham força na Europa pós-crise de 29. E é justamente isso que coloca em risco a ordem burguesa. Certo? E aqui, mais uma vez, como é possível que um regime sustentado pela burguesia para garantir o capitalismo seja um regime de esquerda? Me conta qual é a consistência teórica disso, a consistência técnica disso. Não faz o menor sentido. E repare que eu estou usando argumentos, eu não estou dizendo o que eu acho aqui, até porque o que Nicolás acha não importa para nada. O que importa é ciência histórica, é conceito. Tá? A partir do momento que a burguesia se sente ameaçada pela ascensão socialista, eu jamais posso dizer que esses regimes totalitários são a favor do socialismo. Não faz o menor sentido. Certo? É nesse cenário que vão começar a despontar os regimes totalitários. E o que a gente vai falar aqui, essas ideias, elas vão valer tanto para o nazismo quanto para o fascismo. E depois, nos próximos 2 vídeos, a gente vai abrir o que é nazismo e o que é fascismo. Tá? Mas por enquanto, vamos pensar naquilo que é comum aos dois. Tá? Primeira característica comum a esses regimes totalitários: o anticomunismo. E aqui, mais uma vez, eu sei que eu estou insistente, mas eu quero que fique muito claro isso. Como é possível um regime ser de esquerda, sendo que ele é essencialmente anticomunista? A partir do momento que o regime se assume como regime de combate ao comunismo, que é um pensamento atribuído à esquerda, não faz o menor sentido associar esses regimes com a esquerda. A partir do momento que a gente entende que direita é defesa da propriedade privada e esquerda é fim da propriedade privada, que é a lógica conceitual que baseia essa divisão, a partir do momento que esses regimes são a favor da propriedade privada dos meios de produção e contra os movimentos proletários, são regimes de extrema-direita. Certo? E que vão combater essas ideias de esquerda. Embora, e aqui que às vezes gera confusão, esse regime, ao mesmo tempo que é anticomunista, ele é antiliberal. Nicolás quer dizer que não é nem de esquerda nem de direita, é de nada, ou é de tudo, ou é de centro. Não. O antiliberal aqui é desde o ponto de vista político. Quando eu te falo que ele é um regime antiliberal, eu estou te dizendo que é um regime que não acredita nas instituições políticas liberais. Quer ver? Não acredita em lei, não acredita em parlamento, não acredita em constituição, não acredita em democracia. Porque é isso que se associa com o liberalismo político. Tá aqui, ó. A resposta tá aqui. Os regimes totalitários acreditam que o indivíduo ele deve ser obediente ao Estado. Essa relação de obediência é uma relação de ilegalidade. Por isso que são regimes antiliberais. Isso não significa que eles sejam contra a propriedade privada. Ô Nicolás, mas esses regimes também não acham no liberalismo de Adam Smith perfeitamente que esses regimes não defendam o completo liberalismo econômico, não os configurem regimes socialistas. Afinal de contas,
São regimes que continuam defendendo a propriedade privada dos meios de produção. São regimes que continuam defendendo a desigualdade social. Que defendam que o Estado deva controlar a economia para impedir crise. É uma lógica keynesiana. E eu sei que Keynes foi atribuído à infinita lista crescente de comunistas no mundo. Mas em momento nenhum Keynes questionou a propriedade privada. E os regimes totalitários nunca questionaram a propriedade privada. Muito pelo contrário. Um dos exemplos de antiliberalismo político está no fato desses regimes serem regimes unipartidaristas. Uma das maiores características do liberalismo político está nas eleições livres com pluralidade de ideias e de opiniões, certo? Uma eleição democrática, ela precisa ter partidos livres, tá? Uma das características marcantes dos regimes totalitários, nazista e fascista, é a existência de apenas um partido político. No caso da Itália, o partido fascista, no caso da Alemanha, o partido nazista. Nicolás e a União Soviética, você não vai falar mal dela? Eu aqui não estou para falar mal ou bem de ninguém, mas em todo caso, o regime soviético também era um regime unipartidarista. O regime espanhol vai se tornar um regime unipartidarista. E aqui, só para a gente fazer uma ligação muito louca entre Brasil e o resto do mundo, cuidado com o Estado Novo. Porque o Estado Novo no Brasil, que também é mais ou menos desse cenário, lembra que nós estamos no Entre Guerras, e o Estado Novo começa em 1937, o Estado Novo, que tem uma violenta inspiração fascista, o Estado Novo era diferente nesse sentido. O Estado Novo se caracterizou por ser um regime apartidário. Aqui no Brasil tinha 0 partido político. Enquanto na Alemanha e na Itália, sobrava um pelo menos. Tá? Então, isso é uma característica muito marcante desses regimes totalitários. A existência de apenas um partido. Além disso, uma característica muito forte é o militarismo. Professor, você está falando mal de militar. Não estou. Quando eu te falo de militarismo, eu estou te dizendo de duas coisas. Do apoio do exército. Embora a palavra exército seja uma palavra muito ampla, nem todo militar era a favor. Mas tem um outro detalhe que eu quero forçar aqui, porque mais pra frente vamos precisar dele, que é um enorme desenvolvimento da indústria bélica. A indústria bélica, ela é fundamental para esses regimes totalitários. E cuidado com a justificativa que você vai me dar para isso. Porque se você pegar de uma forma mais desavisada e rápida, você vai dizer, querem produzir armas para usar na população, é uma característica de uso da força. Até de fato é. Mas tem um ponto na indústria bélica que eu gosto muito de frisar, e que eu quero que fique muito claro para vocês. É bélica, ou seja, é de armas. É indústria. A indústria bélica, acima de bélica, ela é uma indústria. Onde eu quero chegar com isso? A indústria bélica, ela tem uma lógica industrial. Isto é, meu objetivo é o lucro. E o lucro se dá pelo comércio. O lucro se dá pela venda. Tá? Para que a indústria bélica vá para frente, eu preciso produzir e vender armas. E eu só vou vender armas usando armas. Certo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque vai ser a indústria bélica o caminho que a Alemanha vai encontrar para se reerguer pós-Tratado de Versalhes. Vai ser a indústria bélica o caminho que a Itália vai ter para promover um crescimento econômico pós-Primeira Guerra Mundial. Vai ser a indústria bélica que durante muito tempo sustentou a economia norte-americana. E vai ser a indústria bélica que vai promover depois do New Deal a definitiva solução da crise de 29 nos Estados Unidos. Ô professor, mas os Estados Unidos não são totalitários. Eu sei. O que eu quero te dizer é, a indústria bélica, acima de tudo, é uma indústria. Então, o militarismo aqui está tanto desde o ponto de vista da ordem, mas também desde o ponto de vista econômico. Esses regimes precisam da guerra. Os regimes totalitários precisam de um estado de paz armada ou de guerra formal. Para quê? Para poder fazer a economia girar. Tá?
E para sustentar isso, esses regimes totalitários vão ter como característica o nacionalismo extremo. E esse nacionalismo extremo, ele vai beirar a xenofobia. Esse nacionalismo extremo é a supervalorização da cultura nacional. É a supervalorização da origem cultural, étnica e racial de um povo. É a ultra-exaltação dos símbolos pátrios. É o nacionalismo que beira o ódio ao estrangeiro, o ódio ao diferente. Tudo bem? Isso, inclusive, fomenta esse cenário de guerra iminente. Onde eu quero chegar? Esses regimes totalitários precisam de inimigos. Os regimes totalitários, para sobreviver, precisam ter inimigos. Precisam ter alguém para canalizar o ódio e precisam ter alguém para gerar um sentimento de identidade. O que nós temos em comum? Odiamos eles. Isso é muito importante para você entender a lógica dos regimes totalitários. É necessário ter um inimigo. E se nós não tem, nós arruma. Certo? O inimigo, ele é fundamental. E você tem que lembrar o tempo todo desse inimigo. E você precisa criar um pânico coletivo para justificar a sua intervenção. Porque você é contra a democracia. E você precisa então dizer que é necessário quebrar com a legalidade em prol de um bem maior, que é a segurança, que é o combate ao inimigo externo. E o inimigo pode ser um país, o inimigo pode ser um grupo social, ou o inimigo pode ser simplesmente um povo com uma crença diferente. Tá? Outra das características marcantes das ideias bases desses regimes totalitários é a ideia do romantismo e do simbolismo. E aí você vai falar, professor, mas você está falando de literatura? Como assim? Não, pera. Quando eu te falo de romantismo, eu estou te falando dentro dessa lógica nacionalista, lembrando que nacionalismo foi uma das características marcantes do romantismo escola literária, tá? Estou falando da busca pelas origens na história, a busca pelas origens lá no passado e a exaltação do meu passado. Quando a Alemanha estabelece o Terceiro Reich, a expressão Terceiro Reich, Terceiro Império, evoca uma noção de continuidade. Nós estamos lembrando o antigo grande Sacro Império e o antigo grande Império Alemão. Tudo bem? Quando a Itália tem, na marcha sobre Roma, o seu pontapé inicial da carreira política de Mussolini, nós temos uma evocação a uma prática de Júlio César. Júlio César, cônsul romano, lá na Júlio César Fashion Week, lá no momento em que ele volta, depois de matar Pompeu, desfila sobre Roma com seus soldados, é uma marca, certo? Criando uma noção de continuidade. Eu estou buscando as minhas origens lá. Tudo bem? E a questão de símbolos, na ideia de construção, aqui vou escrever uma palavra muito importante, na ideia de construção de uma identidade. Eu preciso construir uma identidade comum. E nessa identidade tem que ter coisas que nos unam, tem que ter coisas que nos identifiquem como grupo. Seja um símbolo desenhado, você imagina onde eu estou querendo chegar, seja uma saudação. Sim? Isso associado, muito associado, à ideia de culto à liderança. E a ideia de culto à liderança é uma ideia altamente carismática. Eu não tenho um líder, eu tenho um guia. Eu não tenho um chefe. Eu tenho um que é melhor do que eu, porque ele está acima de mim, mas com quem eu me identifico, com quem eu tenho coisas em comum. Então, se o guia faz assim, eu tenho que fazer igual. E eu fiz com o braço errado de propósito, tá? Para que ninguém imagine aqui que eu estou fazendo apologia a coisíssima nenhuma. Sim? Se ele me saúda, eu tenho que saudá-lo de volta, da mesma forma.
Se ele faz um desenho, eu tenho que fazer igual. O professor, a onda é o próprio, para criar esse sentimento de identidade. Aliás, eu super sugiro que você veja se você não viu, é maravilhoso o filme, certo? Então é muito importante criar essa ligação entre o líder e as pessoas. Quem vai fazer isso? Os símbolos. O que vai ganhar muita importância aqui? Os atos públicos, os discursos. Discursar a multidão. E nesses discursos, o que eu vou reforçar? A minha identidade. Eu vou reforçar a minha supremacia. Olha o nacionalismo. Eu vou reforçar o ódio ao inimigo. Olha a identidade de novo. Eu vou reforçar que eu sou o líder. Eu vou reforçar que o meu símbolo nacional está acima de todos. Lembra quando Getúlio Vargas queima a bandeira dos estados? Isso é simbolismo. Tudo bem? É isso que vai sustentar os regimes totalitários. É isso que vai sustentar o nazismo, é isso que vai sustentar o fascismo, é isso que vai sustentar o franquismo, e é isso que vai sustentar o Estado Novo. Basicamente, de tudo isso que eu te falei aqui, o Estado Novo difere no unipartidarismo, porque é zero partidarista, é apartidário, o termo é esse. O Estado Novo ele é apartidário. De resto, o Estado Novo é tudo aqui, ó. Certo? Mas aqui, nosso foco é o regime totalitário europeu. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver como todo esse cenário se aplica ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo.